A gente está chamando a série de série Netflix exatamente porque nós vamos basear em cima das séries, principalmente as séries mais famosas, e a gente vai começar hoje aqui com essa série. Passa a próxima transparência. A transparência. Eu falei de propósito agora. É que eu tinha falado muito. Próximo slide. O tema é o Justiceiro. E eu queria falar com você o seguinte: você que não assistiu essa série ainda, ao falarmos e apresentarmos essa série, para você assistir as mensagens, você não precisa assistir a série, perfeito? Você pode vir para o culto, você que não assistiu, você vai perceber que você não ter assistido não vai atrapalhar, porque o culto não é sobre a série, o culto é sobre Jesus Cristo, e a gente vai então pegar os princípios que nós encontramos ali, e a gente vai fazer essas aplicações. Essa série é uma série que a classificação dela é de 18 anos. Ela possui cenas extremamente violentas, possui palavreado bastante pesado e algumas cenas de sexo que são inadequadas. Então, quando falamos de Justiceiro, estamos falando dessa série e de outras séries. Não existe uma recomendação e nem um pedido para que você assista a série. O que acontece é que nós sabemos que milhões de pessoas estão assistindo essas séries e o que nós desejamos é que você entenda qual é a mensagem que está por trás dessa série e qual é o conteúdo bíblico que nós podemos extrair dessas séries. Algumas séries que nós vamos apresentar, o conteúdo bíblico é praticamente explícito, é bem fácil de você perceber, e outras séries como essa, nós veremos um contraponto, o que a série apresenta e o que a Bíblia indica nesses casos, tá joia? Então, para a gente conhecer um pouco a respeito dessa série, para quem ainda não conhece. Bom, achar essas cenas aí foi bem fácil, porque o filme todo, a série toda, tem muitas cenas extremamente violentas como essa aí. No primeiro episódio já começa com cenas bastante violentas e esse personagem, ele pode deixar as luzes apagadas que a gente vai usar mais aqui, por favor, obrigado, viu? Esse personagem, Frank Castle, o Justiceiro, ele apresenta, antes de ele ter essa série, ele entra na série O Demolidor, e quando ele entra na série O Demolidor como personagem secundário, ele já faz muito sucesso e então ele tem essa série, teve a primeira temporada e já foi divulgado que terá também a segunda temporada. Eu queria então, que só para controlar, por favor. Justiceiro, eu quero falar um pouquinho sobre a história do Justiceiro. Essa série foi lançada, a história em quadrinhos foi lançada em 1974, ele aparece como um anti-herói numa revista em quadrinho do Homem-Aranha. Ele aparece ali na página 129 pela primeira vez e ele vai então perseguir o Homem-Aranha. Ele fez muito sucesso nos anos 80, nos anos 90 e ele voltou assim com carga total com essa série da Netflix. O criador desse personagem foi o Gary Conway, o desenho do Ross Andru e a caveira, quem fez o desenho da caveira foi o John Romita. E o nome do personagem Punisher, que aqui é traduzido como justiceiro, mas o termo em inglês quer dizer punidor, mas aqui para a gente é traduzido como justiceiro. Quem deu esse nome foi o Stan Lee, da Marvel. Essa é uma obra da Marvel. O que acontece é que o Conway queria que o nome do personagem fosse o assassino. E o Stan Lee disse que não seria bom colocar esse nome, que ele queria que tivesse um amparo maior com o público e assassino afastaria. O que acontece, qual é a história do Justiceiro? Quando foi lançado, ele era um soldado que veio da Guerra do Vietnã. Na série da Netflix, eles deram uma atualizada. Vocês vão me desculpar, estou passando muito mal desde quarta-feira. Então, estou tentando, me esforcei para poder estar aqui junto com vocês hoje. Não queria perder isso aqui. Abre aqui para mim, por favor. Desculpem a tosse mais uma vez. O Justiceiro, a história do Justiceiro é a seguinte. Ele foi para a guerra, quando volta da guerra, ele tem a família dele assassinada.
e ele então começa uma busca por vingança, movido pelo ódio, movido pela raiva. Num primeiro momento ele busca apoio com os policiais, nem a polícia, nem a justiça conseguem atender a demanda que ele tem, fazer a justiça da forma como ele queria fazer, e ele começa então uma caçada, e ele é um soldado extremamente habilidoso, conhece várias armas, luta diversas modalidades também, e ele é extremamente agressivo, cruel e violento, como vocês puderam ver ali. Passa um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais a respeito da série. Frank Castle, na verdade o nome dele é Francis Castiglione, origem italiana, só que ele já tinha ido para a guerra, isso não fala na série, isso é só para quem conhece os quadrinhos. Ele já tinha ido para a guerra 2 vezes, e ele quis voltar uma terceira vez, só que ele não poderia voltar, não era permitido que voltasse uma terceira vez. Então ele muda o nome dele de Francis Castiglione para Frank Castle, para que ele pudesse ir uma terceira vez defender o seu país. Karen Page é uma das personagens, ela aparece primeiramente lá no Demolidor como uma oficial de justiça, como apoiando os advogados, depois ela se torna uma jornalista, e aqui na série, eu falei que a gente ia dar muito spoiler, ela é uma das pessoas que ajuda o Frank a encontrar algumas pessoas, ela tem uma facilidade muito grande de identificar, de conseguir informações e descobrir até mesmo quem o pessoal do FBI, da CIA não encontra, essa mulher. Se precisa encontrar alguém, procura a Karen Page, que ela acha todo mundo, lá no Demolidor e no Justiceiro também. Passa um pouquinho. Nós temos aqui, essa personagem é uma personagem icônica, Dinah Madani, porque na cabeça do Frank, ele pensa o seguinte: não existe policial honesto, não existe ninguém que é sério, todo mundo é corrupto. E ele está absolutamente, absurdamente enganado, porque na série, a Dinah e uma série de outros personagens da polícia são pessoas extremamente dedicadas e sérias. No início, ele não acredita nela, mas ele vai descobrindo a verdade, quem essa personagem é. Nós temos aqui a Sarah Lieberman, que é esposa de eu vou dizer assim, um parceiro do Justiceiro nessa série, mas que nas revistas em quadrinhos se torna o inimigo dele. A Sarah, então, foi a esposa abandonada. O marido dela, que é o Microchip, na série apresentado apenas como Micro, ele tem uma morte camuflada e ele fica escondido, e ela e a família, ela e os meninos, sofrem profundamente a ausência do marido. Essa personagem é muito importante, por quê? Porque no caso do Frank, ele perdeu a esposa e os filhos. E agora o Frank vai se associar a uma pessoa que, para todo mundo, está morto, mas que a família e os filhos estão vivos. Passa um pouquinho para frente, nós temos aqui o Billy Russo, que é o Billy Belo Russo. É interessante esse personagem, porque tudo na série, uma série dessa, para fazer sucesso, ela precisa de muitos detalhes. E o livro de cabeceira do Billy Russo é um livro que fala exatamente sobre o retrato de Dorian Gray. É um livro de cabeceira, o livro que ele aparece lendo é de um personagem do Dorian Gray que adorava a sua imagem, adorava a sua beleza, e por conta disso ele vende a sua alma ao diabo para que ele possa ter a sua beleza eterna. Ele aparece primeiro como um amigo do Frank, mas na verdade ele é o grande vilão da história, contei para você. O Microchip você descobre lá no final. O Microchip, eu falei que ia ter spoiler. O Microchip é aquele cara que no início, preste atenção, o objetivo, essa primeira parte ela termina rapidamente, é só para você entender que você veio aqui, não é para você depois sair fissurado na série. Se ao final dessa mensagem o seu desejo for sair daqui correndo assistir a série, eu fracassei. Se ao final dessa mensagem o seu desejo for entregar sua vida para Cristo, aí valeu a pena. Então é por isso que eu não tenho a menor preocupação em não dar spoiler, tá joia?
nenhuma. Eu sei que você pode ficar chateado com isso e você tem liberdade, quero muito que você fique, mas é para que eu possa explicar, eu vou entrar falando sobre o que cada um desses personagens representa e qual a orientação bíblica para a gente poder tratar. O microchip, eu falei com vocês, é a pessoa que vai ajudar o Frank a resolver diversos problemas. Esses dois personagens são importantíssimos. Nós temos aqui o Kurt Royal, que ele é um ex-combatente, os dois são ex-soldados. Esse aqui, além de ser vendedor de seguros, ele faz um trabalho de ressocialização dos soldados que voltam da guerra, com um monte de problemas psicológicos, psiquiátricos, emocionais, e é esse cara, o Lewis Walcott, que tem todas as maluquices. Esse cara, ele é pirado, esse cara é louco, louco de pedra. Numa das explosões que você viu ali, foi ele explodindo. Então, mais um spoiler. Então, o que acontece aqui é que foi colocado dessa maneira aqui, porque isso toma uma proporção gigantesca dentro da série, porque a série vai trabalhar essas coisas. O que ele passa, toda a maluquice, todas as coisas que ele perdeu, ele enfrenta os demônios dele de uma forma e o Frank enfrenta de uma outra forma com valores que são muito diferentes. Vamos para frente. Esse é um cara que ele aparece na série apenas como um senador que é anti-armas, contrário à utilização e venda de armas, mas quem acompanha os quadrinhos sabe que ele depois também é um dos personagens maus, mas na série não faz essa abordagem. Por que que ele usa o símbolo da caveira? E essa camisa que eu estou usando é a camisa que você encontra por aí sendo vendida. Para todo lado tem a camisa do Justiceiro sendo vendida. Ele usa essa caveira e ele usa por debaixo da camisa, ele usa um colete à prova de balas, então ele usa para que as pessoas acertem o peito dele. E aí, acertando o peito dele, não mirando na cabeça, ele consegue sobreviver. Então, esse é o objetivo. Então, ele chama atenção e ele toma diversos tiros aqui. Pode passar mais um pouquinho. Quais são os principais inimigos? Ele vai enfrentar a polícia, mafiosos, todos os heróis da Marvel são inimigos dele. Existe uma série, para quem acompanha quadrinhos, que é uma série X, que é uma série extra, que nesta série extra, ele mata todos os heróis da Marvel. O cara é cabuloso, ele mata todos os heróis. Aí depois acontece uma loucura, todo mundo revive de novo. Mas só para você ver que esse cara mata todo mundo. Wilson Fisk, volta lá só um pouquinho. Então ele tem ali o Wilson Fisk, que tem um retalho, que é aquele belo russo, Chacal, Barracuda e a Mama Gnute. Essa, na primeira série, no primeiro episódio, começa com ele acabando com a gangue da Mama Gnute. Vamos para frente? Obrigado. Aí são algumas cenas românticas fácil de encontrar o tempo todo, né? Algumas frases, muitas frases não foram ditas por eles. Então, faça justiça com as próprias mãos, essa é a frase dele. A verdade a qualquer custo, ou seja, ele vai fazer o que for possível e for preciso fazer para extrair a verdade de alguém. Mais umas cenas românticas. O inimigo opera sem honra e sem regras. E ele também, ele aprende no exército aquilo que ele faz durante toda a série, ele aprendeu no exército. No exército ele era um soldado e ele matava, mandavam matar, ele matava, ele não questionava. Sou a única autoridade da qual precisam. Eu aponto, vocês atiram. Isso aqui era o general que estava acima dele. Mandava matar e ele matava. Ninguém está feliz com o que vê refletido no espelho. Isso aqui ele fala, exatamente fala para o Billy Russo. E o Billy Russo diz assim: odiava o inimigo porque era necessário, mas também o respeitava. Isso é o Billy Russo que fala quando ele mata um soldado no Afeganistão, mas ele faz aquilo que ele tinha que fazer, mata, mas ele respeitava o inimigo. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. É uma menção de Provérbios 13, verso 6. Há muitas formas de se conseguir
a verdade. A violência, ele apresenta como uma delas. As pessoas acham que a tortura é a dor. Não é a dor, é o tempo. É tempo para perceber lentamente que a sua vida acabou. Na cabeça do Frank, ele desejaria ter morrido. No dia que a família dele foi assassinada, ele estava com a família num parque de diversões e na cidade de Nova York, e houve ali uma cilada, e eles mataram toda a família, mataram outros bandidos e deram um tiro na cabeça dele. Só que ele sobreviveu. E ele passa a vida dele inteira agora, então, tentando, como ele queria ter morrido, só que ele não quer que a vida dele não tenha sentido. Ele quer que todas as pessoas que mataram, que fizeram parte da morte da família, paguem o preço pela morte. Então, ele vai fazer tudo que for possível, ele vai lutar o máximo que ele puder, mas se ele morrer, ele está no lucro. É isso que está na cabeça dele. Ele não tem medo nenhum de morrer. Ele encara a morte sem o menor medo. O que ele quer é vingança. A raiva sempre vence o medo. Isso aqui é uma coisa que você experimenta e você percebe isso aqui o tempo todo. Às vezes, quando você está com raiva, você reage, você não olha para o tamanho da pessoa que está te enfrentando. Eles precisam pagar, é uma frase que ele vai repetir diversas vezes, e necessidade de controle é um mecanismo de defesa. Essa aqui é uma frase que ele fala, que o Billy Russo faz, que aquele menino faz, o Lewis fala, e que o microchip também usa. É aquela questão toda de ter tudo muito organizado, e quando você tem todas as coisas muito organizadas, você imagina que tem o controle de todas as coisas, mas você não tem o controle de nada. Por mais que você imagine que tem o controle de todas as coisas, você não controla absolutamente nada. Ele só não sabia que quem está no controle de todas as coisas é Jesus Cristo, que nessa série não aparece, né? Você não vai me querer como seu inimigo. E agora sua justiça está punindo você. Quer me rotular de algo? Me chame de arrogante. Essa frase não é a frase dele, essa frase é da Diná. Tem uma guerra dentro de você, isso aí é falando a respeito dele, que ele vive, parece uma explosão. Por último, nesse personagem, e aqui é importante você entender o seguinte, como que você vê uma série dessa e você olha para cenas tão violentas como essa e você ainda torce para ele matar os caras. Quem é homem aqui assistiu essa série, eu não sei como uma mulher assiste, a minha esposa, minha filha não deram conta de assistir nem 3 minutos do primeiro episódio, porque começa já desse jeito, 3 minutos elas desligaram, é muito violento. Mas você que vai acostumando, quando você vê ele matando os caras, você quer que ele mata mesmo, você fica torcendo, você quer ver quantos mais sangue, você fica ali naquela adrenalina, acompanhando esse negócio. Mas por que você torce para um cara que é tão cruel e que é tão mau? É porque ele apresenta vários valores, e esses valores eu vou debater com vocês aqui daqui a pouquinho. Pode passar mais uma, por favor? Aí volta para outra, não? Então põe na primeira, deixa lá no fundo, lá na primeira. Apresentei para vocês aqui essa série, apresentei o histórico, falei sobre a história do justiceiro e sobre a construção do personagem. As séries que fazem muito sucesso, fazem sucesso não por acaso. Fazem sucesso porque elas conseguem descobrir no público algo que o público se identifica com aquela série, e porque se identifica com aquela série, assiste e comunica que está gostando de assistir. Então existe muito trabalho, muito estudo, muito esforço e muita inteligência. Quando você estuda e quando você pesquisa, quando você vai além para ver a formação e a definição dos personagens, você percebe que é algo feito com muito brilhantismo. E quando olhamos para a vida
do Frank Castle, nós percebemos o seguinte: ele tem valores positivos e valores negativos. A série vai apresentar, e logo no primeiro episódio você já percebe vários valores positivos. E são por conta desses valores positivos que você torce por ele, que você o identifica como um herói, apesar de todos os valores negativos que apresenta. Quais são os valores positivos? Honra, honestidade, resistência. Aquele filme Duro de Matar foi baseado nesse cara, porque ele toma tiro, toma facada, toma flechada, tudo que você pode pensar. Ele quase morre 1000 vezes e ele não morre. Vai ter a segunda temporada, né? Então já fica fácil de saber. Ele é um cara extremamente focado, determinado, muito forte, possui habilidades incríveis de luta e de manuseio de várias armas, conhece todas as armas, é extremamente inteligente, é um camarada, e quando eles falam da inteligência dele, as pessoas pensam assim: poxa vida, porque esse cara é um bruto, um trator, um monstro na guerra, ele deve ser burro. E as pessoas dizem: eles não sabem o tanto que você é inteligente. Além de inteligente, estrategista. Ele quer matar, mas ele não sai na rua matando as pessoas, ele arma ciladas, ele vai atrás de cada pessoa usando uma arma específica para poder chegar no objetivo final. Ele não quer morrer, ele quer matar. Se for preciso morrer, ele vai morrer. Mas para que ele mate o máximo de pessoas culpadas possível, ele prepara diversas estratégias. Ele é um amigo extremamente fiel, foi um marido extremamente fiel, foi um pai extremamente amoroso com os seus filhos e puxava a orelha quando tinha que puxar. Era um homem leal. Se ele falava que ele estava do seu lado, você podia contar com ele do seu lado. Uma pessoa honesta, amigo, reto, bom pai de família e uma pessoa extremamente simples. E ele tinha um objetivo: eu só mato bandido, eu só mato marginal, eu só mato quem merece morrer. É por conta desses valores positivos que você o identifica e você percebe por que ele faz aquelas coisas e você releva diversas coisas. Mas ele tem também valores negativos. E os valores negativos são justiça própria. Eu sou o advogado, eu sou o juiz e eu sou também aquele que vai executar a pena. Ele é movido por vingança, ele é movido por violência e ele não tem a menor cerimônia em torturar as pessoas. Parece até que ele tem prazer. Quarto ponto que eu queria destacar com vocês aqui: identificação do público com a série. Por que tantas pessoas assistiram essa série? Por que essa série bateu todos os recordes que a Marvel tinha? Porque essa é a série que é mais vista entre todos os heróis da Marvel. Por que esse sucesso estrondoso? Porque existe uma sede de justiça dentro de cada homem. A sede de sangue que nos torna tão parecidos com os nossos inimigos. A sensação de justiça sendo feita. Quando você vê um bandido morrendo pelas mãos de um homem que se apresenta ali como justiceiro, que é chamado de justiceiro, como punidor, quando você vê o bandido morrendo, você fala: ainda bem que ele morreu. Essa sensação é uma sensação tão real e ela é tão visível nos nossos dias que é possível que as eleições desse ano sejam motivadas por sentimentos dessa natureza. A vingança, a violência, a crueldade se tornam ídolos para nós. Outro fator que faz com que eu me identifique com a série é a maldade humana. Todos nós também temos a sensação de que a justiça é lenta. Quem tem dinheiro não paga. A justiça só alcança os pobres. E essa sensação de impunidade, ela é tão violenta nos nossos meios que você até começa a aceitar a possibilidade de alguém fazer justiça com as suas próprias mãos.
a corrupção da justiça e dos policiais. Toda hora nós temos notícia de juízes sendo subornados, de policiais sendo subornados. Então essa sensação de impunidade, essa sensação de injustiça faz com que cresça dentro de nós o desejo de vermos a justiça acontecendo de alguma forma. Outra coisa, o poder do dinheiro, o poder da beleza, sensações de traição, e o gosto pela morte. O Daniel Câmara, tudo isso que eu estou falando aqui, foi numa conversa de 3 pessoas, com auxílio depois de mais 2 pessoas, e a gente foi colocando, cada um colocando uma parte sua aqui. E aí o Daniel disse assim, que a maldade que há nos outros está em mim. E a bondade que está em mim existe também nos outros. Então, de alguma maneira, eu consigo me identificar com o personagem, porque muito do que ele é e ele representa, eu me identifico de alguma maneira, em alguma proporção, e até mesmo nos personagens secundários. Como que eu posso provar isso? Como que eu posso provar que existe toda essa identificação? Repara quais são os jornais que mais vendem. São jornais que, se você torcer, sai sangue. Notícia que vende é notícia ruim. Nós estamos no momento em que o exército brasileiro entra na cidade do Rio de Janeiro e todas as pessoas do Brasil estão dizendo, graças a Deus que o exército foi para as ruas, porque nós não aguentamos mais ver bala perdida. Nós não aguentamos mais a bala encontrando crianças na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos cansados de morte. É muito presente. É uma explosão de bilheteria e de audiência, porque esses personagens agora que estão criando, se tornando muito famosos, não são mais os heróis. Os anti-heróis estão tomando conta dos cinemas e das séries de TV. Você vai ver personagens como o Demolidor, que é um demônio. Ele se fantasia como um demônio. A tradução não é demolidor, é demônio. Nós temos também o Esquadrão Suicida, composto apenas de quê? De bandidos. Nós temos Jessica Jones, uma alcoólatra. Nós temos o Justiceiro, esse assassino. Nós temos Deadpool, que é um cara todo atrapalhado. Nós temos o Wolverine, que o cara mata a torta e a direito, violento o tempo todo, e virou herói nacional. As crianças apaixonadas com o Wolverine. Tem um menino que chama Wolverine. Tem alguma Wolverine presente aqui? Os pais começaram a dar, o cara mata todo mundo. Tem a garra, mata igual meu filho vai chamar Wolverine. Quer ver alguém briga? Se você chama Wolverine e você está na escola, ninguém mexe com você. No mais, não mexe mesmo, vai que sai uma garra ali, não é verdade? Por que eu falei isso? Agora entra a parte mais importante da mensagem de hoje à noite, que é o que eu quero falar com vocês. Problemas abordados pela série, exemplos bíblicos e respostas bíblicas para cada um deles. Ao assistir filmes, séries, programas, tenho que ter uma base sólida para não ser influenciado por elas. Ao assistir qualquer tipo de filme, eu preciso ter a Bíblia tão entranhada dentro de mim, que quando vier qualquer notícia, eu não sou como um caniço agitado pelo vento. Mateus capítulo 11, versículo 12. Eu não sou aquela pessoa que vou para qualquer lado, não, eu tenho a minha base firme, eu tenho a minha base, a minha teologia, a minha doutrina, a minha fé alicerçada em valores corretos. Então, não é qualquer coisa que eu ouço, nem qualquer coisa que eu assisto, que vai me levar a pensar de um jeito e reagir de outra maneira. Um filme e uma série como essa não vai fazer com que eu compre uma arma e que eu saia matando os outros na rua. Eu consigo assistir uma série como essa e consigo perceber valores e perceber princípios que eu posso aplicar e que eu posso aprender. Eu quero falar sobre 5 aspectos que foram trabalhados dentro dessa série. O primeiro deles tem a ver com a corrupção. O primeiro aspecto que eu quero trabalhar é o aspecto da corrupção. Falando de corrupção, na série apresenta a corrupção da justiça, apresenta a corrupção da polícia, corrupção do governo,
do FBI, da CIA, de todas as agências internacionais, em todos os locais, em todos os níveis, em todos os países. A corrupção, ela está espalhada de uma maneira que a cidade de Nova York e que os países onde os Estados Unidos guerreiam estão dominados pela corrupção. Os soldados que estão ali para poder defender a nação estão sendo manuseados e quando voltam mortos, voltam com seus corpos cheios de drogas. Os corpos dos soldados são usados para transportar drogas. Olhamos para a Bíblia e percebemos que a corrupção que existe na série, que é apresentada na série, ela está de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos a corrupção moral dos filhos de Eli, o sacerdote. Os filhos deles roubavam as ofertas que eram lançadas no templo, faziam orgias no templo, eram totalmente corruptos. Maus exemplos, e mais do que isso, o que eles faziam eram conhecidos por todos. Temos a corrupção no Novo Testamento de Ananias e Safira, que chegam diante de Pedro para poder oferecer uma oferta, só que a oferta que eles tinham para dar eram 2 copos, e eles falaram que era um copo só, e Pedro fala, cara, para que isso? Para que mentir para o Espírito? E morrem. A corrupção, ela está presente também quando olhamos para a destruição de Sodoma e Gomorra, as 2 principais cidades de uma região que possuía 9 cidades completamente depravadas. E a maldade daquelas cidades tinha subido até os céus. A destruição da humanidade, quando vemos ali na história de Noé, quando olhamos para a Bíblia, vemos o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, que apresenta a corrupção em todos os níveis, a corrupção moral, homens que faziam coisas erradas, que ofereciam sacrifícios errados, eram imorais, eram adúlteros, eram ladrões. Além da corrupção moral, tinha corrupção ritual, que eles ofereciam para sacrifícios animais imperfeitos, e além disso tinha a corrupção doutrinária, porque eles desviavam e mudavam aquilo que a Bíblia dizia, para poder se justificar. Vemos a corrupção de uma mãe, Raquel, que pede para que o seu filho Jacó minta para o seu pai, dizendo que é o irmão, e ainda o ensina como enganar o pai, e prepara comida para poder enganar o marido. Vemos a corrupção de Judas Iscariotes, que roubava o que era dado como oferta para o Senhor. Qual é a resposta bíblica para a corrupção? A resposta bíblica para a corrupção é a santificação. Quando nós falamos de corrupção, o antídoto para a corrupção é santificação. Qual é o princípio que está por trás de santificação? Por que nós falamos tanto o seguinte, olha, como pode no Brasil crescer tanto número de evangélicos e isso não gerar uma mudança na sociedade? É porque essa mudança é apenas nominal, não é real. A mudança de uma pessoa não crente para crente é uma mudança profunda. Para transformarmos uma sociedade numa sociedade menos corrupta, precisamos ter uma sociedade mais cheia do Espírito Santo, porque quando somos alcançados pelo Espírito Santo, acontece uma metanoia. O Espírito Santo provoca em nós uma explosão, e não existe mais o velho homem, agora é um novo homem, uma nova mente, com novos valores, com novos princípios. Eu deixo de ser aquele Eduardo que não vale nada, eu agora começo a ser sal, eu começo a ser luz, eu começo a ser mais parecido com Cristo, eu começo a ser transformado, não porque alguma coisa externa me muda, mas por conta de uma pressão interna do Espírito que age em mim. A corrupção não vai ser vencida apenas com a aplicação da lei da força. A proposta bíblica para a mudança da sociedade não é através da força.
É através do poder do Espírito agindo em nós e agindo através de nós. Quando eu sou alcançado por Cristo, eu me torno sal, eu me torno luz, eu abandono o pecado. Como Jesus diz para aquela mulher samaritana: vá e não peques mais. Com o Espírito Santo, isso é possível. Sem o Espírito Santo, é impossível. Sem o Espírito Santo, nós não temos controle, nós não temos limites. Com o Espírito Santo, nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. E mesmo que o seu pastor não esteja do seu lado quando você estiver fazendo um negócio errado, o Espírito Santo está dentro de você. Davi está falando com você: não faça. E se você fez, ele fala com você: peça perdão. O Espírito Santo te mostra o que é certo e o que é errado. Então, no contraponto, o primeiro contraponto que aparece entre a Bíblia e a série Justiceiro é que eles apontam a corrupção e a Bíblia aponta santificação como um contraponto. Agora eu queria, Eduardo, coloca aqueles dois. Vai passando que eu vou te mostrar. Mais um, esse. Não, mais um, esse. Inadequação social. É o segundo valor que eles apresentam nessa série. Inadequação social. Os soldados voltam da guerra e quando voltam da guerra não podem mais matar, não vivem mais de acordo com aquelas regras e com as leis militares, e diversos soldados voltam malucos, com problemas psicológicos, psiquiátricos, familiares, tendo pesadelos. Esse menino, ele procura o Curtis porque ele quer ajuda. Todas as noites, quando dorme, ele tem pesadelos, lembrando do tempo que ele estava na guerra. Em um determinado momento, ele está tendo pesadelo e o pai dele está chegando em casa. E quando o pai dele entra e o chama, ele acorda desesperado, pega a arma que está no travesseiro, pá, e atira no pai. Só que ele erra o tiro. E ele toma uma decisão. Se eu continuar dentro da minha casa, isso pode acontecer de novo, eu tenho que me isolar. Eu não quero matar o meu pai. E esse cara, ele cava uma trincheira gigantesca no quintal da casa dele. E ele tem uma casa maravilhosa, um pai que o ama, mas ele está dormindo no quintal, na trincheira que ele cavou, na terra, porque ele não quer matar o pai. Ele não consegue emprego, ele não tem amigos, aquilo que ele valoriza, ninguém valoriza. Ele carregava armas de milhões de dólares, agora ninguém dá emprego para ele carregar lixo. Ele não consegue mais se encontrar. Ele está no lugar errado. E esse negócio fica tão violento, e esse negócio é abordado de uma maneira tão séria na série, que toma vários capítulos, demonstrando o estrago que uma pessoa inadequada socialmente, emocionalmente, o estrago que uma pessoa dessa pode fazer. O estrago que um jovem como esse pode fazer. Quando olhamos para a Bíblia também relata diversas histórias de pessoas que estavam inadequadas no ambiente que estavam vivendo. Algumas de forma positiva, outras de forma negativa. Imagina como os patriarcas estavam se sentindo ao entrar na terra prometida sem que tivessem sido convidados. Por exemplo, vocês aqui são os moradores de Canaã.
Beleza, vocês aqui dominam essa terra, aqui é a terra de vocês, bacana, beleza. E eu estou aqui, Abraão, lá no outro lado do mundo, e de repente Deus fala comigo assim, Abraão, larga a sua casa, a sua parentela e vai para aquela terra que eu te prometi. Só que lá naquela terra está cheio de gente. E eu tenho que ir para aquela terra que está cheia de gente, que Deus me mandou para cá, e eu tenho que tomar essa terra de vocês. Vocês me receberam bem, né? Claro que não. Está aí a origem da guerra entre palestinos e Israel até hoje. E isso nunca vai acabar. Todos os patriarcas foram considerados invasores. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos Noé. Imagina todo mundo fazendo aquelas maluquices e o cara lá, no meio do nada, construindo um barco gigantesco por 120 anos. Imagina como ele não era zombado, criticado, como ele não se sentia uma pessoa completamente deslocada. Daniel e os seus amigos, quando chegam na Babilônia, não vou me contaminar. A Bíblia diz que nós não pertencemos a esse mundo. Se você está nesse mundo e você se sente confortável e adequado, e você acha que aqui mesmo é a sua casa, cara, que uma coisa é errada com você. Porque a partir do momento que o Espírito Santo começa a habitar em nós, você começa a perceber o seguinte: eu não vivi para isso. Não é para esse lugar que eu fui chamado. Eu fui chamado para uma outra vida, para uma outra coisa. Eu sei que eu tenho que influenciar e eu tenho que fazer a diferença aqui agora. Mas não é para esse mundo que eu fui chamado para poder viver. Essa sensação de inadequação social, ela é tão violenta e ela ocupou tantos episódios nessa série, sabe por quê? Porque existem, e eu posso garantir para vocês, que existem pessoas que estão aqui hoje que se sentem assim. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me ouve, ninguém me respeita. A mesma sensação de vazio e de frustração que o Lewis tem, muitos têm. Algumas pessoas sentem essa inadequação porque foram usuários de drogas. Consumiam todo tipo de droga, agora eles falam: poxa vida, como que eu vou voltar agora para minha casa, depois do estrago que eu já fiz? Outras pessoas se sentem inadequadas por conta do pecado. Não conseguem se perdoar dos pecados que cometeram e não imaginam que vão conseguir superar e afastar do pecado que estão vivendo agora. E essa sensação de inadequação faz com que o sentimento de tristeza, de solidão e de depressão esteja consumindo essas pessoas. E quando uma pessoa dessa, ela chega no extremo, ela tira a vida dela mesma ou ela tira a vida de alguém. A sensação de inadequação social é tão violenta que, via de regra, causa doença ou morte. Qual é a resposta bíblica para a inadequação social? Guarda isso, por favor. A resposta bíblica para a inadequação é comunhão. A resposta bíblica é... Vamos lá. A resposta bíblica é comunhão. O que esse cara tenta fazer o tempo todo é criar uma roda de amigos, uma roda de soldados que estejam compartilhando as suas dores, as suas lutas, as suas mazelas. Ele tenta ser amigo, ele tenta salvá-lo, ele tenta resgatá-lo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor
e as boas obras. A expressão uns aos outros, ela começa a fazer parte da história da igreja. E você vai ver diversos versículos bíblicos falando a respeito de uns aos outros e a respeito da unidade. E o texto que eu quero ler agora, 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, a resposta para a inadequação social é comunhão. Uns aos outros, tentar ajudar. Nós olhamos e percebemos que existe comunhão até mesmo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando olhamos para a comunhão, percebemos que existe amizade, amor, pertencimento, auxílio. Nós percebemos que as pessoas não estão sozinhas. Comunhão não é pelo que o outro me oferece, mas comunhão pelo que o outro possui, ou seja, o Espírito Santo. O terceiro elemento que é apresentado nessa série, é o principal deles, é vingança. A série fala a respeito de vingança, é o tema central. O personagem central, ele fala sobre vingança, ele é o justiceiro, ele quer vingança a qualquer preço, vingança a qualquer custo. Ele é movido pela raiva, pelo ódio, ele tem sede de justiça, ele faz justiça própria, ele é extremamente cruel, brutal, sanguinário. O desejo de quem está no caminho dele é caminho de morte. O terceiro valor que a série trabalha, o principal desses valores, é o sentimento de vingança. E vingança está presente na Bíblia. Quando eu olho para a história de Joabe com Abner, ele não perdoa Abner por ter matado o seu irmão. Ele não perdoa Amasa pela mesma maneira. Ele não consegue, e aí o rei Davi também guarda o sentimento de ódio por Joabe e manda o filho dele matá-lo, manda Salomão matá-lo, porque ele não poderia permanecer com um general que tinha feito tanto mal. Olhamos para a Bíblia e vemos lá a história de Diná, que foi estuprada, e aí os irmãos Levi e Simeão fazem uma proposta: não, nós fazemos um pacto com vocês aqui, vocês têm que se circuncidar, e aí nós vamos nos tornar amigos. Os homens aceitam aquela proposta, e no terceiro dia, quando estavam com muita dor, eles vão até lá e matam todos os homens. Sentimento de vingança. Vingança de Caim, que mata Abel. Sara e Agar. Os filisteus que matam a esposa de Sansão e toda a família dela, por conta do que ele tinha feito. A briga entre Israel e Palestina. Percebe que o tema vingança é um tema presente nas Escrituras, Antigo Testamento, Novo Testamento. O desejo de fazer o mal. E quando eu decidi e pensei na série Netflix, o que me veio à mente foi primeiramente esse filme e essa ideia. Qual é o contraponto bíblico e qual é a resposta bíblica para a vingança? O contraponto bíblico para a vingança é o perdão. O contraponto bíblico é o perdão. O perdão faz diferença. O justiceiro acredita que a vingança lhe trará paz. Mas mesmo depois que ele mata todos os assassinos, ele continua com seus demônios. O filme começa, primeiro episódio, ele matando todos os assassinos. E aí você imagina, matou todos os assassinos da sua família. Ele pega a camisa, queima a camisa, e você imagina, pô, agora acabou a missão dele. Matou todo mundo que tinha que matar. Agora esse cara vai descansar. Que nada. Ele continuava atormentado, continuava tendo pesadelos. Continuava vendo a sua esposa sendo assassinada. E o primeiro episódio chama 3 da madrugada. É porque às 3 da madrugada ele acorda e ele vai derrubar uma parede, porque ele estava ali desesperado. Não tinha paz.
olhamos para a Bíblia e a Bíblia diz que ao Senhor pertence a vingança, que Jesus Cristo é o nosso advogado. A Bíblia fala da cura através do perdão. Cristiano trouxe uma reflexão interessante, um pensamento de Kant, e Kant falando a respeito de justiça. E o pensamento kantiano a respeito de justiça é: a justiça, para que seja feita de maneira correta, ela precisa de um juiz que seja perfeito, imparcial, justo e sábio. Ou seja, não é possível justiça nos moldes humanos, porque ninguém vai conseguir ser perfeito, imparcial, justo e sábio. A Bíblia diz que é necessário que você perdoe 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. Não importa o agressor, não importa a agressão, não importa o tempo do sofrimento. Jesus é o maior exemplo de perdão. Jesus é o maior exemplo de amor. É preciso muito mais força para perdoar do que força para vingar. Muito mais força. É muito mais difícil perdoar do que você vingar, do que você odiar, do que você ter raiva, do que você nutrir o ódio. Quando olhamos para essa série e percebemos que esse homem é motivado pelo sentimento de vingança, o sentimento que o move é o sentimento que o leva ao fracasso. Porque, biblicamente, ele não vai encontrar paz, em hipótese alguma, fora de Cristo. Não existe possibilidade. O quarto elemento que eu quero trabalhar de forma rápida com vocês é a falta de paz. Se ele tinha um desejo de vingança, e esse desejo de vingança por mais pessoas que ele matasse, ele não conseguia ter paz. Ele tinha pesadelos. Ele acordava de madrugada, faziam trincheiras, os demônios o assombravam. Era um sentimento de guerra. Na Bíblia encontramos isso também. Saul e a pitonisa, ele está maluco querendo saber o que ele precisa fazer para não perder o reino. O rei Assuero perde o sono. O rei Nabucodonosor fica perturbado porque tem um sonho. Faraó também tem um sonho que o deixa perturbado. Os discípulos com Jesus fora do barco ficam perturbados. Os marinheiros com Jonas dentro do barco ficam preocupados. O endemoniado gadareno, se você abrir a sua Bíblia rapidamente comigo, lá em Marcos capítulo 5, olha só o que o demônio faz na vida desse homem. Marcos capítulo 5, entremente chegar a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, a seu encontro um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, chamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Um homem cheio de demônios, um homem sem nenhuma paz. Existe uma resposta bíblica para a falta de paz. E a resposta bíblica para a falta de paz é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? A resposta bíblica. O que poderia trazer paz para o Frank Castle, o que poderia trazer paz para o Lewis, o que poderia trazer paz para tantas pessoas, o que pode trazer paz para você que está aqui agora, o que pode trazer paz para você que está na galeria ou que está assistindo o culto pela internet. Quem traz paz para o seu coração é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o príncipe da paz, Ele é a paz real e possível, Ele é a paz que traz confiança, a paz que traz descanso, a paz que me traz alegria. A paz no hebraico é a palavra shalom, e shalom é muito mais do que simplesmente paz no português. Quando diz que Jesus ele é o príncipe da paz, ele está falando de uma paz absolutamente completa. A paz shalom é a paz que um homem encontra quando ele se reconcilia com Deus. Shalom significa que eu quero paz na minha vida, eu quero paz na minha família, eu quero paz nos meus negócios, eu quero paz onde quer que eu estiver. É a paz abundante que só encontra quem se reconcilia com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nós temos paz com Deus.
paz é certeza, paz é garantia, e a paz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quinto e último ponto, que é o quinto problema abordado, é o vazio existencial. Quando a sua vida não tem sentido, a morte é uma opção. Na série, a morte é uma opção. O Frank Castle deseja a morte. O Lewis não enxerga como uma pessoa útil. A vida não tem valor, a vida não tem sentido. Existe um buraco no peito, existe um vazio na alma. Eu lembro dessa sensação antes de me converter. Antes de me converter, eu tinha um buraco dentro do meu peito, que não tinha nada que enchia. Eu tinha uma tristeza na alma tão grande. Eu tinha uma família maravilhosa. Eu era bem-sucedido financeiramente. Eu era bem-sucedido na minha escola. Eu tinha bons amigos. Mas eu tinha um vazio na minha alma, que eu não sabia como preencher. E diversas vezes fiquei pensando em como preencher esse vazio. E sabe qual era a opção que vinha? Eu vou pular de uma ponte. Eu vou entrar com um carro debaixo de um ônibus, debaixo de uma carreta. A sensação de vazio, ela é tão violenta, que sua vida não tem sentido e não tem valor. Tristeza, angústia, nada te satisfaz. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a história de Judas Iscariotes, que depois de ter vendido o nosso Senhor, se arrepende, joga as moedas no chão e se mata. Eu fico imaginando a sensação de vazio que estava tomando conta da alma de Adão e Eva depois do pecado, no momento cheio de intimidade com Deus, no outro momento sem a presença de Deus. Coisa terrível. Mas a Bíblia tem um livro inteiro que fala sobre vazio existencial. Você que tem esse sentimento, você precisa ler o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que Salomão escreve no final da sua vida. E ele diz o seguinte: olha, eu procurei alegria, eu procurei prazer, eu procurei felicidade em todos os lugares. Eu enchi a minha cara, eu comi as melhores comidas, eu fiz sexo com mais de 1000 mulheres, eu tive poder, eu fui inteligente, conhecimento, escrevi livros, escrevi poemas, tive fama, fui respeitado, fui dono de inúmeras propriedades, fui reconhecido mundialmente. Eu fiz de tudo que um homem pode fazer, tudo que alguém que tem dinheiro pode fazer, eu, Salomão, fiz. E o resultado disso tudo, frustração, vazio, é perda de tempo, é correr atrás do vento. Nada dessas coisas humanas preenchem o vazio existencial. E ele termina o livro de Eclesiastes dizendo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A resposta bíblica para o vazio existencial é o fruto do Espírito. Quando você começa a experimentar o fruto do Espírito, fruto é resultado de caminhada. Fruto é resultado de intimidade com Deus. Para você colher fruto, você precisa de trabalho, amém? Para você experimentar o fruto do Espírito, é preciso dedicação, é preciso perseverança, é preciso retidão, é preciso simplicidade, é preciso determinação, é preciso foco. Sem essas coisas, você não consegue ser cheio do Espírito Santo. Mas espera aí. De onde é que eu tirei essa lista? Eu tirei essa lista de uma das primeiras páginas da mensagem de hoje, na página número 2, que fala sobre os valores positivos do Frank Castle. Honra, honestidade, resistência, foco, determinação, retidão, fidelidade, lealdade. Olha só que coisa interessante.
várias das coisas que eu preciso para poder experimentar o fruto do Espírito, para que o Espírito transborde na minha vida. O Frank Castle tinha esses valores, só que os valores estavam concentrados na direção errada. Ele tinha os valores certos, as atitudes certas, na direção errada. Em vez dele pegar tudo aquilo que ele tinha de positivo e todos os valores que ele tinha como ser humano, e entregar tudo isso nas mãos de Deus, e a partir daí ser transformado por Deus, e confiar em Deus, ele resolveu fazer justiça com as suas próprias mãos. Essa é a prova de que o erro do justiceiro era o seu alvo. Em vez de acertar o inimigo, ele deveria se render a Cristo. Para encerrar, eu falei isso com vocês aqui no início. Eu queria fazer a seguinte afirmação. Se ao final dessa mensagem, o seu maior desejo é conhecer a história que está por trás do homem que carrega essa caveira, eu fracassei e a série Netflix não tem o menor sentido. O meu objetivo aqui era que você saísse daqui desejando ardentemente entregar sua vida para Cristo e ter um relacionamento com Ele. Muitos de nós estão procurando paz. Ele lhe dará paz. Muitos de nós estão procurando vida e Ele vai te dar vida. Ele vai colher as suas lágrimas e Ele vai sarar as suas feridas. Eu quero encerrar falando com vocês o seguinte. Na quinta-feira da semana passada, um grupo de jovens estava orando por mim, porque eu e mais 2 jovens dessa igreja fomos lá para Faminas. Tem alguém aqui que estuda na Faminas? Levanta a mão aí. No final do ano passado, 2 alunos de medicina tiraram a sua vida, se deram. No início desse ano, no mês de janeiro, um outro aluno do 8º período tirou sua vida. E a Catarine me chamou para poder ir na faculdade, na quinta-feira passada, para poder dar uma palavra para aqueles alunos. E eu fui lá conversar com eles. E eu falei com eles a respeito do valor que eles têm, da importância do trabalho que eles fazem, da beleza da profissão que eles escolheram. E eu falei a respeito do vazio que eles sentiriam se a vida deles fosse apenas a medicina. E eu falei de Jesus Cristo para aqueles alunos. Eram umas 30 pessoas naquela sala, 20 a 30 pessoas, não contei quantos alunos eram. Isso foi na quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã, esses alunos que ouviram aquela mensagem procuraram o diretor da faculdade, pedindo que eu pudesse estar indo lá toda semana para poder falar de Jesus para eles. Existem milhares e milhares de pessoas perto de você, desesperadas, não por vingança, mas por paz. E você tem a resposta para essas pessoas. A resposta é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador.